Bom, o mercado trabalha com uma expectativa muito favorável em relação à PEC emergencial, embora tenha havido aí muita negociação para se manter alguns pontos fundamentais no que se refere à perspectiva de ajuste das contas públicas. E nós vamos falar sobre isso agora com Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio Megali, que saiu recentemente do governo, ele integrava o Ministério da Economia. Caio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, houve muita discussão, negociação, inclusive Arthur Lira falava sobre isso, que se pensou na supressão aí do congelamento de salários, mas pode ser mantida a progressão de carreira, o que reduz o impacto efetivo em relação a isso. Alguns fundos também podem ser mantidos, tem a questão da Receita Federal, ameaças de greves aí do funcionalismo. É só isso que está interferindo no mercado, Caio? Olha, essa PEC era muito importante, porque se ao mesmo tempo está ficando claro, né, com a piora da pandemia, a importância do auxílio emergencial, também é importante que os exageros que ficaram patentes no passado, né, pessoas que não precisavam receber, que receberam, transferências além do que era necessário fundamentalmente para cobrir a pandemia, isso fosse acertado. E também, né, dado que o Brasil já tem uma situação fiscal delicada e nós estamos gastando ainda mais, precisa, mas nós estamos gastando ainda mais, que essa PEC trouxesse âncoras de longo prazo, ou seja, uma melhoria na gestão fiscal de longo prazo para garantir que nós vamos gastar mais agora, mas lá na frente a gente vai voltar para a trajetória de equilíbrio. Boa parte dessas âncoras foram mantidas, né? Infelizmente algumas ficaram pelo caminho. A gente sabe que a parte mais importante dos gastos públicos e mais rígida dos gastos públicos está ligada a aposentadorias e salários, e naturalmente alterar isso afeta as pessoas que estão recebendo esses salários e eles vão reclamar, né? Agora, a gente precisa colocar em perspectiva, primeiro, a situação fiscal do Brasil e, segundo, a situação do mercado de trabalho como um todo, né? O setor privado, com essa recessão, em média, está observando uma queda importante de salários, enquanto no funcionalismo público os salários e os empregos são mantidos, né? Não é questão de contra só o funcionalismo conta com estabilidade, que é uma coisa que o setor privado não tem. Então, a avaliação do mercado é que mesmo que tenha diminuído o potencial de impacto da PEC emergencial, ela preserva essa perspectiva de longo prazo, é isso? Ela ajuda bem, né? Eu acho que tem alguns avanços importantes, como o estabelecimento de gatilhos abaixo do teto de gastos, né? Antigamente, né, antes dessa PEC, para disparar os gatilhos que controlam despesas, você precisava estourar o teto, né, e você não pode estourar o teto, então os gatilhos eram meio inócuos, agora os gatilhos estão antes de estourar o teto, então quando bate 95% das despesas do teto, né, você já dispara os gatilhos. 95 pareceu um pouquinho alto, o ideal seria 94, que era a proposta original, mas enfim, está lá, está ajustado. Tem um bom gatilho importante é não ter aumentos de salário, né, o que faz todo sentido, quer dizer, quando você está ou em pandemia ou numa situação fiscal super apertada, aumentar salários não faz sentido de fato, então acho que esse é um bom avanço, né? E também nós evitamos alguns sustos, né? Teve um certo momento ali durante a tramitação no Senado em que não só os gatilhos pareciam ser diluídos, como também houve uma proposta de retirada do Bolsa Família de dentro do teto, que é abrir um espaço para gastos não urgentes de alguma coisa perto de 35 bilhões de reais adicionais, né? O que poderia ser o início do fim do teto de gastos. Era assim que eu estava lendo aquela tendência. Então, nós tomamos alguns sustos, mas eu acho que, ao fim e ao cabo, o resultado final foi um resultado que atende à emergência e reforça um pouco a perspectiva futura. E Caio, nós sabemos a importância do auxílio emergencial nas condições atuais, com restrições de atividade, com a perspectiva inclusive de retração do PIB no primeiro trimestre, talvez até no segundo, e o ministro Paulo Guedes está anunciando aí, antecipando, ele já tinha até falado sobre esse assunto, não é, que está renovando o Pronamp,
não é, que aí seria para as empresas, e vem aí também a renovação, não é, que permite a redução de salários, carga horária, suspensão temporária dos contratos, que foi aquele programa de preservação do emprego e da renda. Ele não detalhou como é que isso se daria, não é, porque no ano passado teve um suporte importante também do governo federal, mas ele não falou sobre isso, e pensa inclusive em algumas mudanças referentes ao seguro-desemprego, que é de R$ 1.000, poderia cair para R$ 500, mas com um período mais longo de pagamento, não é, considerando a dificuldade de a pessoa retornar ao mercado de trabalho. Eu acho que é importante a gente registrar que o governo está preocupado com o impacto econômico da pandemia, né? O auxílio emergencial, mesmo que seja mais restrito, ajuda. Você já acha importante voltar também com esses outros programas? Esses foram dois programas de sucesso, né? Tanto o Pronamp, que dá crédito para pequenas e médias empresas, e agora a gente vai ter em microempresas, né? Agora a gente vai ter um período de novo de muita restrição, e é importante que essas empresas tenham fôlego para se manter vivas, assim como o BEM, que é o Programa de Sustentação do Emprego, que também teve muito sucesso. Agora, nós temos um orçamento muito limitado. É importante que, se esses programas necessitarem de mais recursos, ainda não temos detalhes sobre isso. Por hora, são feitos com os mesmos recursos que já foram gastados lá atrás, né? Acho que isso está dentro do planejamento. Agora, se for um incremento desses programas, esses programas custaram recursos do Tesouro atrás, que se faça um remanejamento desses 44 bi, né, do auxílio emergencial. Quer dizer, deixa o auxílio emergencial mais focado e usa parte desses recursos para esses outros programas. O que é muito importante é que, neste momento, fique restrito ao que está sendo sinalizado na PEC, e não se abra uma discussão para novos gastos. Afinal de contas, nós estamos ainda com uma situação incerta, mas também temos uma perspectiva de vacina que não é tão ruim assim. A partir de meados do próximo mês, a nossa perspectiva, as nossas estimativas são de que a vacinação vai acelerar bastante, de forma que nós vamos tomar muito cuidado, dado que a nossa situação fiscal já é muito frágil, para não gastar muito mais do que é razoável. Porque se nós fizermos isso, a dívida vai crescer, os juros vão subir, o emprego vai sofrer, e quem vai pagar a conta, de novo, vão ser os mais pobres. Agora, Caio, a gente pegando todos os indicadores que nós temos, a inflação mais alta que saiu hoje, perspectiva de alta dos juros na semana que vem, essa necessidade de auxílio, a PEC emergencial, não é, que está sendo aprovada aí com algumas limitações em relação ao que se previa, aí a gente olha o mercado financeiro, a impressão que não está acontecendo nada de ruim, né, que estamos tudo bem. Nós temos o dólar hoje em queda de 2,15%, a cotação em R$ 5,53, Bolsa de Valores com o movimento positivo, alta de 1,69%, tem componente externo também. Eu queria saber como é que você avalia, inclusive porque o Banco Central tem atuado no segmento cambial, mesmo ontem, quando o dólar teve a queda de 2,5%, o Banco Central ainda estava atuando. Você vê aí algum trabalho para facilitar a gestão de política de juros? Olha, Denise, a gente precisa tomar cuidado e olhar em perspectiva quando a gente fala que o mercado do mercado financeiro as coisas estão bem, né? A taxa de câmbio no Brasil, se nós tivéssemos seguido o desenvolvimento de outras moedas emergentes, moedas aqui da América Latina, México, Peru, Colômbia, moedas que se beneficiam da alta de commodities, que se beneficiam da China crescendo bem, o real era para estar em 4,5, 4,60, 4,70 talvez. Nós estamos em 5,5, nós estamos bem mais depreciados. Desde o início da pandemia, nós estamos 50% mais pobres do que o Chile. Nós estamos 35% mais pobres do que o México. Não sei se isso faz sentido. Quer dizer, faz porque a nossa situação fiscal é muito delicada. Então, parece que as coisas estão positivas porque o câmbio está vindo de 5,80 para 5,50, mas, na verdade, o nível do câmbio reflete, a 5,50 ou 5,60, mesmo 5,40, reflete uma situação fiscal muito mais grave do que dos nossos países vizinhos. Esses países estão com a moeda mais forte e, portanto, estão com mais poder de compra. Rapidamente, para fecharmos, a tua previsão para o Copom semana que vem? O Banco Central vai ter que subir a taxa de juros em 50 pontos base, né, meio ponto percentual. Essa é a nossa perspectiva. Essa é uma outra diferença. Quer dizer, ninguém está subindo juros no mundo, só nós, porque a nossa situação fiscal é frágil, porque nós fomos mal na vacinação no início, geramos mais incerteza, a taxa de câmbio está mais depreciada, a inflação está maior.
Ou seja, se nós tivéssemos feito a coisa direito desde lá do início, provavelmente o Banco Central não ia precisar subir juros, a gente estaria mais perto da situação dos outros países vizinhos. Ouvimos o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde a todos.